Graça e paz, meus queridos irmãos. É momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Todo o nosso culto converte para esse momento singular de lermos a palavra do Senhor e, através do Teu Espírito Santo, termos as mentes iluminadas para observar as Sagradas Escrituras. E eu quero então convidá-lo a, nesse momento, abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 15, onde nós vamos proceder à leitura do verso 14 até o verso de número 21, dando então assim sequência às pregações e exposições na carta de Paulo aos Romanos. Os irmãos já estão notando que estamos chegando ao final. Confesso que foi uma experiência, sem dúvida, muito agradável poder ouvir as palavras do Senhor. Essa carta, que é conhecida por muitos como o Evangelho segundo Paulo, onde Paulo aqui prega o Evangelho àquela igreja e mostra para nós sobre Jesus Cristo, mostra para nós sobre a graça que temos de entender que Deus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E agora, no capítulo 15, já caminhando aí para os últimos capítulos, para os dois últimos capítulos, eu quero então ler com os irmãos do verso 14 até o verso de número 21. Gostaria de pedir aqui a sua máxima atenção e reverência à leitura que nós faremos então da palavra do Senhor. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo para pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Irmãos, existem algumas biografias que inspiram-nos várias vezes a pensar a respeito da nossa própria vida, do nosso testemunho e do nosso trabalho na obra do Senhor. E sem dúvida, um desses nomes que me inspira muito é um homem chamado William Carey. Não sei se é bem assim a pronúncia do nome dele, já que ele é um inglês que viveu lá no século XVIII, ou seja, muito longe de nós. Mas ele foi alguém chamado do Senhor para pregar o Evangelho. Ele, meus irmãos, foi considerado por muitos o chamado pai das missões modernas. Ele foi chamado por Deus para ir para um lugar chamado Índia, que os irmãos devem conhecer. Um lugar onde o Evangelho não só não era conhecido, como muitas vezes era proibido. Mas apesar de muitas dificuldades que ele passou por lá, inclusive com a sua própria família, inclusive saindo de um país onde ele tinha um certo conforto, passou por uma pobreza extrema naquele lugar, mas ele foi alguém que perseverou na missão. Ele chegou à Índia ainda jovem, meio que sem poder falar que era missionário. A própria Inglaterra não quis, de certa forma, carimbar ali a sua chegada até lá, mas ele foi alguém que lutou pelo Evangelho de Cristo Jesus. E isso, meus irmãos, durante vários e vários anos. E quando Cristo, então, o chamou
aos 72 anos, ele já era respeitado por todo mundo, conhecido por um grande movimento missionário. E quando ele faleceu, embora os ingleses tivessem negado a ele a permissão de desembarcar, mas ao morrer, o governo inglês mandou que todas as bandeiras fossem hasteadas a meio pau, em honra de um herói que foi muito mais importante para a Inglaterra do que vários e vários generais. E essa história, meus irmãos, se assemelha muito à história que nós lemos aqui da própria missão do apóstolo Paulo. Paulo foi um homem que foi chamado para pregar o evangelho de Cristo Jesus em lugares difíceis. E nós lemos durante todo o livro de Atos que ele passou por várias dificuldades, onde ele narra que não foi fácil para ele. Ele achava que talvez seria um grande pastor em Jerusalém, mas Deus não permitiu que assim o fosse. Mas ele então foi chamado para pregar para um povo que ao momento se chamavam de gentios, não judeus, pessoas das quais os judeus não tinham sequer amizade ou proximidade. Mas Paulo então, quebrando todos esses tabus, por assim dizer, foi pregar o evangelho para então essas pessoas. E a história de Paulo, meus irmãos, nos ensina o verdadeiro ministério que eu e você devemos levar. O verdadeiro ministério centrado não em nós mesmos. Porque nesse mundo nós temos aí uma vaidade muito grande. E nós temos a tentação de pensar só na nossa vida, nos esquecendo que Deus nos chamou para algo muito maior, que é vivermos com Ele. E é por isso, irmãos, e pensando nesse tema e da importância que o tema tem para as nossas vidas, de que eu queria falar sobre o chamado do ministério. Embora nós vamos falar sobre o ministério de Paulo, mas como esse ministério de Paulo se aplica também a nós. E não pense você que a ideia é falar só do chamado ao pastorado, ou digamos, a servir de tempo integral ao pastorado, ao ministério, mas pelo contrário, o chamado que cada um de nós recebe. Irmãos, embora talvez a gente chame de chamado ao sagrado ministério, porque entendemos a importância que o ministério tem, mas todos nós, indistintamente, também somos chamados por Cristo. Eu tenho um ministério, mas você também tem um ministério. Eu tenho um trabalho na obra do Senhor, mas certamente você tem um trabalho na obra do Senhor. Por isso o tema que eu quero expor nesta noite é servindo com humildade e focando na missão. Servindo com humildade e focando na missão. E quando eu penso em servir com humildade, o texto então se divide nessas duas partes. Na primeira, Paulo entende o que é servir ao Senhor de forma humilde. Paulo reconhece Deus, reconhece a sua obra e reconhece que tudo o que aconteceu com ele é pela mão do Senhor. É por isso que quando Paulo começa essa carta, ele começa exortando aqueles irmãos, dizendo: eu reconheço, irmãos, que vocês são maduros. E notem, irmãos, que quando Paulo escreve essa carta, em alguns momentos a gente pensa até que ele está meio bravo com a igreja de Roma, não é verdade? Talvez em alguns momentos ele fale meio bravo assim, ou tenha sido muito ousado em falar, mas ele diz o seguinte: eu reconheço, eu sei, irmãos, que vocês são maduros na fé, que vocês não são crentes apenas de nome, mas que vocês de fato são crentes. Que claro, como qualquer igreja tinha os seus problemas, tinham pessoas que precisavam amadurecer na fé, como até hoje nós o temos. Mas Paulo reconhecia que aquelas pessoas eram homens e mulheres de Deus. Pessoas que foram chamados à obra do Senhor. E olha que interessante, Paulo começa então esse momento ele discorre assim já indo para o final da sua carta dizendo o seguinte: e é certo, olha o que ele diz lá: estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a respeito de que estáis possuídos de bondade, conhecimento e aptos para admoestar. A primeira coisa que Paulo então reconhece é que esses crentes de Roma, que os nossos irmãos lá de Roma, tinham essas três características. E a bondade, meus irmãos, tem a ver com a disposição de investir tempo e energia para socorrer os outros. Ou seja, bondade é usar dos meus recursos e dispô-lo
para que eu possa socorrer aqueles que estão perto de mim. Isso é bondade, é tratar de forma branda, é ter amor com os olhos daquele que muitas vezes, como nós aprendemos ao longo dessa carta, aos nossos olhos podem até não merecer isso. Isso é verdade. Algumas pessoas tratam a gente tão mal que nós nos perguntamos assim, será mesmo que eu tenho que tratar essa pessoa bem? E a gente se lembra, né, do que Paulo falou alguns versos atrás, quando ele disse que a ninguém deveis coisa alguma, exceto o quê? O amor. Ou seja, amar é uma dívida que nós temos com todos. É uma dívida que eu tenho com o presbítero Fábio, é uma dívida que eu tenho com a minha esposa, é uma dívida que eu tenho com o diácono Nivaldo, mas é também uma dívida que eu tenho com quem trabalha comigo. É uma dívida que eu tenho com aquela pessoa que eu raramente nem sei o nome, mas que eu vejo no caminho do meu trabalho. É lembrar que eu preciso agir de forma branda com essas pessoas. E a própria expressão lá na língua original refere-se a uma virtude que ela é o oposto ao que é ser maldoso, vil ou maligno. Mas pelo contrário, ela inclui retidão, gentileza, beneficência de coração e de vida. Isso é ser bondoso. E esse é o nosso chamado, ou melhor dizendo, isso faz parte do nosso chamado. Mas notem que, além dessa característica, ele vai dizer que eles são bondosos, mas ele também usa uma outra característica quando diz o seguinte, que vocês são cheios de conhecimento. Irmãos, bondade e conhecimento para quem é cristão tem que andar de mãos dadas. Nós temos que saber que devemos ser bondosos uns com os outros, mas de que forma isso acontece? Conhecendo a palavra de Deus. Como é que Deus quer que eu trate o meu próximo? Como é que Deus quer que eu trate o pecado, muitas vezes, do meu coração, mas também a falha que existe no meu irmão? Ou seja, estar cheio de conhecimento significa compreensão da fé cristã. Irmãos, nós investimos na igreja tempo, nós investimos dinheiro, recursos, para que a gente aprenda mais sobre a palavra de Deus. A escola bíblica dominical tem o privilégio, irmãos, de nos ensinar não qualquer conhecimento ou qualquer área da ciência, mas nos ensinar sobre as verdades da palavra de Deus. Portanto, conhecimento significa compreensão da fé cristã, estando particularmente relacionado à capacidade que nós temos de instruir a outras pessoas. Ou seja, eu não aprendo para que eu acumule conhecimento, mas eu aprendo com um fim, eu aprendo com uma finalidade, eu aprendo com um objetivo. E qual objetivo é esse? Que eu possa instruir a outras pessoas. Não é à toa, irmãos, que nós temos falado tanto sobre discipulado. E o que é o discipulado? É o que eu aprendi, eu ensino às outras pessoas. E me permitam falar um pouco mais sobre isso, embora não seja aqui o tema da nossa mensagem, mas o quão é importante falarmos do Evangelho às outras pessoas. Irmãos, Deus não pediu para que você promova um avivamento. Não existe na Bíblia uma ordem, né? Faça um avivamento com 3.000 pessoas. Mas existe uma ordem muito clara de falarmos do Evangelho e de acompanharmos as pessoas mais novas. Mas eu sempre tenho ouvido o seguinte, pastor, eu sei disso, mas eu tenho dificuldade de falar. Eu não sei ainda, talvez, definir muito bem tudo isso. Eu não sei como é que eu chamo alguém para ir na minha casa e falo do Evangelho para essa pessoa. Não sei muito bem como eu faço isso. Irmãos, nós temos aprendido cotidianamente como fazer isso. E você não precisa usar as mesmas palavras bonitas que o seminarista Jean usa aqui no momento em que ele dá a aula dele. Você não precisa usar as palavras do presbítero Abílio quando ele faz a liturgia, mas as suas próprias palavras, o seu próprio conhecimento, ele é suficiente para que você possa fazer discípulos. Ele é suficiente para que você possa alcançar a outros. Lembra, irmãos, a gente não está num programa de debate. Vejam só, não é um programa de debate.
mas é lembrar que nós vamos falar do Evangelho para aquelas pessoas que estão perto de nós. Isso é conhecimento. Mas notem que, além da bondade do conhecimento, Paulo os elogia também porque eles estão prontos para o pastoreio mútuo. Ou seja, eles estão prontos, eles têm conhecimento, e agora com esse conhecimento, eles podem admoestar uns aos outros. Irmãos, admoestação significa muita coisa. Significa animar, significa corrigir, e admoestar significa crescer junto. Se nesse pacote eu tenho bondade, eu tenho conhecimento, eu tenho o quê? Admoestação. E a palavra admoestação ela é muito interessante, porque ela tem a ideia, ou ela dá um ensino bíblico para nós, de encorajar, de colocar-se de pé. Não é à toa que muitas vezes nós, quando falamos sobre aconselhamento, nós usamos a palavra aconselhamento noutético. E o que vem essa palavra? Vem justamente da palavra grega correção ou admoestação. É como se eu pudesse colocar alguém de novo em pé. Essa é a expressão, essa é a ideia. E o que o aconselhamento bíblico é? É uma pregação dirigida à sua vida para um problema específico. Ou seja, é alguém pregando para você a palavra de Deus e como você pode aplicar a palavra de Deus nos problemas pontuais da sua vida. Isso se chama admoestação. Calvino, quando escreve sobre isso, ele diz o seguinte: aqueles que admoestam, ou seja, aqueles que corrigem, que repreendem, devem possuir duas graças especiais. A primeira delas, a humildade, e a segunda delas, a prudência. Os que se sentem chamados a exortar e ao mesmo tempo desejam ajudar os irmãos com seus conselhos, devem manifestá-lo tanto pela doçura no rosto, como no modo gentil de falar. Pois não há coisa pior para a exortação fraternal do que a maledicência e o orgulho e a soberba, já que ambos nos impulsionam a desprezar aqueles a quem nós desejamos fortalecer. Portanto, irmãos, esse é o nosso chamado também. O nosso chamado inclui usar de bondade. O nosso chamado inclui conhecer mais da palavra de Deus. E o nosso chamado também inclui admoestar uns aos outros. Por isso, meus irmãos, Paulo diz o seguinte: por isso, meus queridos, eu estou escrevendo aqui com ousadia. E só o apóstolo Paulo, com todo o seu conhecimento, pode usar dessas palavras, quando ele diz: olha, eu escrevo aqui com ousadia, porque Paulo não era o pastor da igreja de Roma. Aliás, a igreja de Roma, possivelmente, muitos estudiosos acreditam que ela foi formada lá em Atos 2. Vocês lembram o que aconteceu em Atos 2? A descida do Espírito Santo. E naquele momento, Pedro faz um discurso. E os irmãos estão bem lembrados dessa passagem. Ao final do seu discurso, naquele momento, quantas pessoas chegam ao Evangelho? 3.000 pessoas. E depois, então, essas 3.000 pessoas chegam ao Evangelho, são batizadas e elas vão se espalhar por aí. E é bem possível que ao se espalharem, eles se ajuntem também lá na capital, em Roma, e comecem então reuniões, e a igreja de Roma então vá se formando. Ou seja, depois que essas pessoas ouviram do Evangelho, lá em Atos, eles voltam para suas cidades, inclusive Roma, e fundam ali, e iniciam ali uma igreja. Portanto, Paulo não é o fundador da igreja de Roma. Ele não é como foi o fundador em Corinto, por exemplo, ou em Éfeso, mas mesmo não sendo o fundador, ele entende que aquele é o ministério dele. Por isso, irmãos, não olhe essa expressão como falta de humildade, pelo contrário. Paulo expressa aqui também a sua humildade. Quando ele diz que ele fala ousadamente, não é porque ele fala como quem tem soberba, mas ele fala porque ele entendeu o seu chamado. E quem, meus irmãos, entendeu a sua missão, dá a vida por ela. Quem entendeu qual é o seu papel, qual é a verdade de fato, dá vida por ela. Não é à toa que quando nós olhamos a história dos 12 apóstolos, ou melhor, dos 11, depois 12, enfim, né? Nós vemos que cada um deles, ele viveu a palavra de Deus de forma tão intensa que depositaram a sua vida
na pregação do evangelho. E mesmo o apóstolo João, que talvez tenha morrido de causas naturais, ele foi exilado na ilha de Patmos por amor à palavra do Senhor, porque ele entendeu que era verdadeiro, porque ele entendeu que essa era a causa nobre, porque ele deveria dedicar toda a sua vida. E é por isso que Paulo diz, vos escrevi em parte ousadamente, ou seja, eu sei que eu estou fazendo o que parece até meio ousado, mas eu faço isso na graça do Senhor. Porque, irmãos, não é uma palavra minha. Porque não é algo meu, não é algo que eu inventei, não é algo que eu iniciei, não é algo que eu comecei, mas Paulo tinha ideia e sabia que aquilo era divino, que aquilo transpassava o próprio apóstolo Paulo e que chegaria a outros momentos e outras épocas. Ele sabia que a mensagem era muito maior do que ele. Assim como nós também entendemos, irmãos, que essa mensagem ela é maior do que nós. Porque um dia, talvez nós não estaremos mais aqui em Nova Canaã, talvez nós estaremos já na glória, mas nós entendemos que a igreja continua, como continuou há anos, como continuou depois da reforma, depois de pastores, como continuou depois dos apóstolos, e sem dúvida há de continuar até a vinda de Cristo Jesus, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós louvamos a Deus por isso. E essa é a tarefa que Paulo tem, de olhar para tudo isso e falar, Senhor, eu estou na sua mão. Por isso, não olhe essa expressão ousadamente como falta de humildade, pelo contrário, é de alguém que entendeu qual é a sua missão. E ele entendeu tão bem qual era a sua missão, que a glória dessa missão não era de Paulo. E ele diz, a glória pertence a quem? A Cristo. Irmãos, porque eu não estou aqui numa mensagem que é minha. Eu não estou aqui criando algo novo. E assim como Paulo, claro, guardadas as devidas proporções, eu prego o evangelho de Cristo Jesus. Certa vez eu vi um pregador chamado Jonas Madureira, os irmãos devem conhecê-lo. Ele diz que o que fere muitas vezes o nosso orgulho é porque Deus não quer de nós originalidade. Ele não quer pessoas originais, mas o que Deus quer de nós são cópias. Cópias do próprio Cristo. E é por isso, irmãos, que quando nós pregamos o evangelho, fazemos a obra do Senhor, a glória pertence a quem? A Ele. Não é o pastor que aparece. Não é o irmão que aparece, a irmã que aparece, mas quem aparece é o próprio Cristo. E Paulo entendeu que tudo o que ele faz não é mérito dele. Não é honra ao mérito dele, que ele não vai ganhar a medalhinha lá no final, né? Escrito lá, honra ao mérito, mas que esse resultado é obra do Senhor por meio da sua vida. Ele entendeu que cabia a ele ser apenas o instrumento da graça de Deus para a vida das pessoas. Ele entendeu que ele era não a finalidade, mas ele era um meio pelo qual a palavra do Senhor chegaria até os gentios. E eu posso dizer, meus irmãos, que de certa forma, essa influência foi tão poderosa que chegou até nós. Porque os gentios modernos, por assim dizer, somos nós. Nós não nascemos aqui, ou pelo menos eu desconheço, que alguém tenha qualquer origem, digamos, em Abraão. Mas nós entendemos pela graça do Senhor que nós fomos chamados através do Evangelho, talvez pela mão do apóstolo Paulo. E a razão pelo qual Paulo se sente ousadamente encorajado a escrever o que ele escreveu à igreja de Roma, já que não era uma igreja que ele havia fundado, é porque ele fazia aquilo, porque ele entendeu que ele recebeu uma ordem, ele recebeu uma comissão. Isso é tão importante, meus irmãos, que Paulo é muito sério nisso. E os irmãos sabem do histórico de Paulo. Paulo, quando judeu, ele era zeloso para com as coisas acerca do judaísmo. E ele diz lá que ele era um fariseu. Ele diz lá que ele seguia a risca. E esse zelo, então, quando ele serve ao Senhor, ele é maior ainda. Porque ele entende que o ministério que ele recebeu, a comissão que ele recebeu, o encargo que ele recebeu, era importante demais. Por isso, irmãos, nós temos que entender que o nosso ministério, ele também é importante. Talvez não seja importante aos olhos de outras pessoas, mas ele é importante aos olhos de Deus. Porque Deus chama os seus através da igreja. Deus chama os seus escolhidos. Deus chama aqueles pelo qual ele morreu através da igreja. A igreja é o instrumento de Deus para a pregação
do Evangelho de Cristo Jesus. E ele tinha plena consciência disso. E essa é a razão pelo qual Paulo se sente livre para escrever o que ele escreveu aos crentes de Roma. Ele estava cumprindo o seu chamado. Ele estava no centro da vontade de Deus. Por isso, irmãos, assim como Paulo, nós também temos um chamado. Assim como Paulo, nós também temos um ministério. E devemos reconhecer que tudo o que nós fazemos no reino de Deus é resultado da graça que opera em nós. Nenhuma glória é nossa. Nosso serviço, seja qual for, a nossa oferta, seja qual for, é reconhecendo sempre o controle de Deus. E isso nos leva então a servir com humildade. Mas lembre-se que eu disse que nós temos aqui um tema duplo: servir com humildade, mas também cumprir a nossa missão. O foco, meus irmãos, é a pregação do Evangelho. E Paulo agora, a partir do verso 18 e terminando até o verso 21, vai focar na sua missão. Paulo tinha uma missão. A ênfase de Paulo não estava nas coisas que ele fazia para Cristo, mas nas coisas que Cristo fazia por intermédio dele. A obra de Cristo, meus irmãos, o poder de Cristo, a obra do Senhor é poderosa para salvar os pecadores. Paulo é apenas um instrumento, não é o agente final. O ministério de Paulo era conduzir os gentios à obediência, e é isso que ele diz. Ou seja, o que ele realizou foi trazer o evangelho de Cristo Jesus para aquelas pessoas, e inclusive para a igreja em Roma. John Stott diz que as palavras explicam os gestos, mas os gestos representam as palavras. Deve existir profunda conexão entre o verbal e o visual, entre a palavra e a ação. Foi assim o próprio ministério de Cristo. Ele ensinava, mas ele também fazia. Portanto, se o nosso foco é a missão, nós temos que lembrar que a missão resulta das nossas palavras, mas também resulta do nosso testemunho, do nosso comportamento. E aqui, irmãos, algo que a gente sempre precisa falar. Jesus Cristo foi o maior exemplo de ensino, não só através da palavra, mas também através da sua vida. Quando Jesus ensinava aos seus discípulos, ele parava, falava com eles, falava por parábolas, como nós vimos várias vezes no Evangelho, mas ele também falava: agora vamos lá, vamos junto, vamos fazer, vocês vão me ver fazendo isso. Jesus era alguém que ensinava através da sua vida e das suas palavras. E o foco da nossa missão, meus irmãos, deve ser ensinar através do que nós vivemos. Porque o nosso viver credencia as nossas palavras. O nosso viver chancela o que nós pregamos. Portanto, se você tem uma vida medíocre com Cristo, a sua pregação tem pouca ênfase ou pouco poder. Porque aquilo do qual você prega, as pessoas quem que você vive. Não é à toa que mesmo quando nós ouvimos aí as pessoas falando sobre os crentes, infelizmente, alguns ditados e algumas piadinhas vêm a nosso respeito. Por muitas vezes não vivermos aquilo que nós temos pregado. Não vivermos aquilo que nós temos falado. Porque, meus irmãos, a salvação, ela implica em transformação. Ninguém pode ser salvo e não ser transformado. Ninguém pode ter Cristo como Salvador e não tê-lo como Senhor. Ninguém pode falar: Cristo me salvou, mas eu não obedeço a palavra do Senhor. Ou Cristo é o seu Senhor e Salvador, ou ele não é nem o seu Senhor e nem o seu Salvador. Se o Senhor, então, se Jesus é o Senhor da sua vida, então agora você tem, pelo poder do Espírito Santo, a capacidade de viver, de ter uma vida transformada. O poder do Espírito Santo, Paulo nos diz, quando ele fala assim: olha, através de sinais e maravilhas que acompanharam o seu ministério, mas reconhecendo que tudo pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, Paulo é um pregador poderoso, a gente sabe disso. Paulo, ao que a Bíblia nos diz aqui, foi sem dúvida no seu tempo. É claro que a gente não conhece a obra completa de todos os outros apóstolos, mas ele foi um dos maiores nas páginas da Escritura. Porque nós temos aqui um relato do seu ministério, dos lugares onde ele passou e de como ele ansiava por falar para as pessoas que não conheciam o Evangelho de Cristo Jesus.
E ele diz que ele ia em vários lugares e ele não queria pregar em lugar alheio. E notem que, mais uma vez, Paulo não está querendo ser orgulhoso, no tipo, olha, eu só vou onde eu sou exclusivo. Paulo não está querendo isso. Mas o que Paulo está dizendo é que as pessoas precisam conhecer mais de Cristo. E se precisam conhecer mais, ele quer ir mais longe. E não é à toa que essa carta aos Romanos tem justamente esse objetivo. Paulo queria aqui uma parceria. Ele queria que as pessoas ouvissem o ministério dele, se tornassem parceiros, e principalmente a igreja de Roma, para que ele pudesse alcançar outros povos, para que ele pudesse ir até a Espanha e falar de Cristo lá. E é por isso, irmãos, que muitas vezes a gente vê na palavra de Deus que esses homens eram acompanhados por sinais e maravilhas, por milagres, porque esse milagre o credenciava a pregar a palavra do Senhor. E talvez você fale assim, pastor, mas e hoje? Nós não temos mais milagres e nem apóstolos. Talvez, no sentido mais amplo da palavra, no sentido de ser chamado, nós podemos falar nesse sentido. Porque apóstolo também é aquele que é chamado por um propósito. Mas no sentido de fundamentar a igreja, não existem apóstolos. Alguém talvez possa levantar a mão ao fundo e dizer, pastor, só no Brasil existem mais de 1000. E recentemente algumas outras pessoas foram condecoradas com esse termo. Mas, irmãos, para ser apóstolo, tem que ter andado com Cristo face a face. Ninguém hoje que tem menos de 2000 anos pode ser apóstolo. E os sinais e maravilhas acompanhavam, porque eram prenúncio da palavra de Deus. Hoje, irmãos, talvez você fale assim, pastor, por que hoje nós não temos tantos sinais e maravilhas? Porque hoje nós temos a palavra do Senhor. Embora talvez a gente negue isso, mas o maior milagre de todos nós vemos também. Sabe qual é o maior milagre de todos? Não é um morto ressuscitar, não é um cego ver, não é um coxo voltar a andar, mas o maior milagre de todos é a transformação pelo Evangelho de Cristo Jesus. E esse eu posso dizer tranquilamente, que eu já vi vários e anseio por ver mais ainda. Meus irmãos, Paulo se considerava um desbravador das trilhas do Evangelho, um missionário pioneiro, um plantador de igreja. Seu chamado era para lançar os fundamentos, sua vocação era semear e não regar. Paulo era um plantador e não apenas um mantenedor da igreja. Ou seja, ele tinha no coração o chamado de plantar novas igrejas. E talvez você pergunte, pastor, eu entendi, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Irmãos, talvez nós não seremos chamados a plantar uma nova igreja, mas nós somos chamados a pregar para outras pessoas, para que vidas venham a Cristo, para que pessoas confessem o seu nome. E por onde eu começo? Pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa. E se talvez você falasse, pastor, mas graças a Deus todos esses já estão em Cristo Jesus. Então agora, expanda isso. Os tios, primos, enfim, os parentes. Tem mais, tem os vizinhos, os amigos do trabalho, do curso, da escola, enfim. Irmãos, nós somos chamados também a falar do Evangelho. Eu quero então concluir a mensagem desta noite. Nós fomos ensinados, meus irmãos, que o verdadeiro ministério, ele é movido pela graça de Deus. Ele é direcionado pelo Espírito Santo. Ele se glorifica não nas suas próprias conquistas, mas na obra de Cristo. Ele faz isso através da paixão em pregar a Cristo às outras pessoas. Nós também somos chamados a ter um foco, a lembrar humildemente que nós somos servos, mas um servo com uma missão clara, falar do amor de Deus. A missão está mais clara do que nunca, meus irmãos. Não há nada complexo, não há nada difícil, não há nada que você tem que fazer um tremendo esforço intelectual para entender, mas é falar do amor de Deus e viver o amor de Deus. Essa é a sua missão. É para isso que você foi chamado. Portanto, irmãos, concluo minha mensagem com algumas aplicações importantes.
E a primeira delas, embora eu já tenha falado, eu quero repetir: não existem apóstolos nos dias de hoje. E é bom a gente repetir bastante isso, principalmente quando a gente está falando em vídeos que vão para a internet. Não existe apóstolo nos dias de hoje. Porque nós já temos a palavra do Senhor. Nós já temos o fundamento certo, a verdade. A Bíblia já é para nós revelada. O cânon já foi fechado. Eu não preciso de novas revelações. Mas tudo que eu preciso está aqui, nas páginas das Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, embora, meus irmãos, nós tenhamos evangelistas e tenhamos mestres, e amém por isso, nós não podemos esquecer que a expansão da igreja e do reino de Deus é feito por nós. A igreja de Roma não foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas por irmãos que começaram a se encontrar. A nossa igreja não foi fundada por um pastor, mas por uma irmã que abriu a sua casa para pregar o evangelho de Cristo Jesus. Portanto, meus queridos, a obra é minha, mas também a obra é sua. A obra é nossa. E terceira questão, ficar claro nessa passagem, meus irmãos, que quando estudamos que o Senhor é o Senhor da igreja e que nós somos instrumentos da glória dele. Toda a glória é dada ao Senhor. E eu faço aqui, tomando as palavras do reverendo Augusto, no livro dele, onde ele conclui também esse capítulo. E eu tomo e empresto essas palavras, mas agora faço minhas também elas. Oremos, meus irmãos, para que Deus promova um verdadeiro avivamento espiritual em nosso meio. Nós precisamos servir mais ao Senhor. Nós precisamos amar mais a causa do Senhor. Nós precisamos viver mais para Cristo Jesus. Eu sei que você tem as suas preocupações ilegítimas com a sua família, com o seu trabalho, e eu entendo todas elas, e comungo inclusive delas. Mas não se esqueça, irmão, a sua missão primordial nesse mundo não é ser o melhor trabalhador da sua empresa, mas é levar Cristo nas pessoas que não conhecem. É lembrar que você tem um chamado, você tem uma missão, falar do amor de Deus. E que Deus nos abençoe.